Bom, bem-vindos a mais um assunto aqui do nosso blog do Peron. Temos conversado muito com clientes e desde o ano passado a gente tem identificado uma tendência muito clara, ou pelo menos um questionamento muito claro. Toda vez que, por um motivo ou por outro, o assunto trainee vem à mesa, temos sentido aí um grande questionamento. Os programas de trainee continuam, os programas de trainee estão trazendo o valor que supostamente deveriam trazer ou não. E acho que infelizmente, poderíamos dizer assim, os programas de trainee parecem que não estão trazendo toda a promessa que eles fazem, não só para as companhias que suportam e fazem esses investimentos, mas também para as pessoas que acabam sendo os trainees e acabam criando várias expectativas com esses programas. Não diria ainda que esses programas estão acabando ou em extinção, quer dizer, a gente vê mais e mais programas do tipo, ainda mais nessa época do ano, né? Estamos agora em agosto, setembro, esses programas começam de forma muito grande a serem aí divulgados no mercado. Mas, por outro lado, já vemos sim alguns clientes que tomaram, digamos, passos um pouco mais concretos nesse sentido e até acabaram com os programas de trainee. Tem substituído esses programas por, os nomes variam, mas programas de aceleração de talentos, programas de aceleração de carreira, às vezes não com foco em recém-graduados, mas talvez com focos aí em pessoas que têm MBA ou pessoas que já têm 2, 3, 4 ou 5 anos de experiência. Isso varia um pouco. Agora a questão a gente pode chamar esses programas do que a gente quiser, mas a grande pergunta que poucas vezes é respondida, e talvez daí os problemas ou as frustrações com esse tipo de programa, vem quando a gente pensa qual que é o propósito, para que serve um programa de trainee, de fato, para que serve um programa de aceleração de talento. Os problemas poderiam ser os mesmos. Então, a primeira forma de olhar para isso é olhar para propósito. A gente sente muito e conversa muito, e às vezes parece que os programas de trainee, pegando o exemplo, eles perderam um pouco a essência. Então, se a gente volta aí para os anos 90, para os anos 2000, claramente havia uma expectativa com relação a quem seria o trainee e onde essas pessoas deveriam chegar, e hoje isso perdeu, a ponto de hoje a gente, em conversas, ouvir coisas do tipo: a diretoria industrial precisa de 2 trainees para o ano que vem, a diretoria comercial precisa de mais 2 trainees imediatamente. Isso nos leva a crer que o problema ou o objetivo de seleção que está sendo atendido ele é de curto prazo e não o que talvez fosse a ideia original de programa de trainee. Uma definição que só para dar um exemplo, mas que a gente gosta muito, você poderia pensar: qual o propósito de um programa de trainee? Você poderia dizer: o propósito é contratar hoje quem vai ser o CEO em 20 anos. Isso é um propósito específico, isso é um propósito que tem um tempo para ocorrer. Isso nos leva à segunda pergunta: como que selecionamos pessoas para esse propósito específico? Então, vamos lá. Suponha que você está selecionando hoje a pessoa que vai ser o CEO em 20 anos. Para que tipo de trabalho você vai selecionar? Você tem 2 grandes desafios. Primeiro, o papel de CEO ele envolve um nível de complexidade que é muito diferente do nível de complexidade, talvez, do trabalho de supervisor, de um gerente ou até de um diretor, independentemente de títulos. Mas existem sim ferramentas ou metodologias, como a gente prefere chamar, para você identificar hoje quem é uma pessoa de 20 a 25 anos que, quando estiver na casa dos 40 a 45, terá capacidade de lidar com a complexidade do trabalho de um CEO. Isso que a gente chama de capacidade potencial, mas não vamos entrar muito nessa discussão nesse vídeo especificamente. Ou seja, falando em seleção, o primeiro ponto é: quais são as pessoas hoje de 20 a 25 anos, por exemplo, que aos 40 ou 45 terão capacidade de lidar com a complexidade do trabalho de um CEO? Mas isso não é suficiente. A gente sabe que o trabalho de um CEO
ele não envolve só lidar com complexidade. Uma outra característica marcante é o fato de que o trabalho de um CEO ele tem uma carga gerencial brutal. Tipicamente, o CEO não está agregando ou trazendo a maior parte do valor do seu trabalho fazendo as coisas ele mesmo, mas sim gerenciando, no caso, uma organização ou uma unidade de negócios complexa. Agora, quando a gente volta a falar de pessoas de 20, 25 anos, a pergunta é: vai ser muito difícil achar pessoas dessa idade que já tenham habilidades ou competências gerenciais. Por outro lado, a gente sabe, e existem aí metodologias e estudos comprovados que relacionam o sucesso gerencial a algumas características, podemos chamar de subjacente das pessoas. Você consegue identificar isso, ou seja, você consegue encontrar pessoas de 20, 25 anos que ainda não tiveram a oportunidade de se desenvolver como líderes gerenciais, isso só vem com o tempo e com o trabalho, mas você consegue identificar nessas pessoas se as competências de fundo ou as características subjacentes estão lá. Usando esses dois critérios, capacidade potencial, que nada mais é do que a capacidade de lidar com a complexidade, e a propensão a desenvolver habilidades gerenciais, você tem um bom método para escolher trainees. E o segundo ponto é, ok, escolhemos aqui um grupo de trainees e acreditamos ou temos evidências de que essas pessoas em aproximadamente 20, 25 anos terão capacidade de lidar com o papel ou com os desafios do papel de CEO. E 2, provavelmente desenvolverão habilidades gerenciais. Pergunta vem, ok, essas pessoas vão ficar aqui 20, 25 anos e vão se tornar CEOs da unidade de negócio? Ou pelo menos uma delas vai se tornar o CEO da unidade de negócios? Veja bem, se a seleção foi bem feita, você vai ter pessoas que não apenas vão crescer do ponto de vista de lidar com complexidade de uma forma muito mais rápida, mas que também terão características muito marcantes. Por exemplo, uma grande necessidade de autorrealização e uma motivação muito grande por resultados ou por feitos profissionais. Se o ambiente no qual elas vão trabalhar desde o dia 1 do programa de trainee criar obstáculos para que elas realizem seu potencial ou se autorrealizem, busquem desafios adequados, essas pessoas vão acabar deixando a companhia. É o que são os famosos desmotivados, né? Qual que é a grande questão ou talvez o grande fator que deva ser atentado quando falamos do programa de trainee? Pós-seleção. As pessoas estão lá começando a trabalhar. Vamos remover os obstáculos para que essas pessoas consigam realizar seus potenciais. E aqui tem várias coisas, não existe uma receita de bolo, mas talvez um fator aqui seja importante de ser mencionado. Por exemplo, a liderança recebida. Então, se você selecionou pessoas com alta necessidade de autorrealização, alta capacidade potencial, elas não vão conseguir trabalhar muito tempo, digamos, respondendo gerencialmente a pessoas que tenham capacidade igual ou às vezes menor do que elas mesmas. Então, quem vai receber, quem vai dar liderança para essas pessoas? E liderança envolve dar contexto. Então, claro, essas pessoas podem passar por programas de rotação, podem fazer encarar diversos projetos, mas o fato é, elas precisam receber liderança que as deem contextos, que as mostrem caminhos maiores, até como um mentoring ou algo do tipo. O grande problema que a gente identifica é trainees de alta capacidade sendo colocados para trabalhar por longos períodos de tempo em trabalhos e recebendo uma liderança que às vezes está aquém do que a própria capacidade. Existem outros fatores, a gente discute isso um pouco no texto, mas esse, sem dúvida, é um dos principais e talvez o maior problema ou a maior causa de talvez trainees vistos como altas capacidades, altos potenciais para o futuro, deixando os programas. Então, resumindo um pouco a história,
O que fica aqui é que a gente continuar com programas de trainee, enfim, não acredito que eles acabem, mas também criar outros tipos de programa, como aceleração de talentos, aceleração de carreira, se a questão de propósito, como selecionar e para que selecionar, e como criar ambientes para que essas pessoas realizem esses potenciais, se esses 3 fatores não forem bem resolvidos e bem articulados, os problemas persistirão e isso resulta em custos, frustração, tanto para as empresas quanto para as pessoas participantes. Espero que vocês gostem.